Somos a Humanitari Consultoria, mirando o objetivo no custo certo, cuidado certo, tempo certo e no lugar certo. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui em comemoração ao Agosto Dourado. Eu sou a Luciana, enfermeira em Gestão de Saúde da Humanitari Consultoria. Aqui quem está comigo é a Luciana também. Ela é enfermeira, obstetra, consultora em amamentação, auditora. Nós estamos aqui em comemoração ao Agosto Dourado. É o mês que se comemora o mês de amamentação, o mês de conscientização e que traz a importância desse fator que é tão importante para o desenvolvimento do bebê. A Luciana ela é coautora do livro Manual Prático do Desenvolvimento Infantil. A parte que ela é coautora é da amamentação. Lu, você pode falar um pouquinho dessa parte que você falou? Claro. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Participar desse tema para mim é gostoso essa abordagem. É um tema valioso, né? É um tema enriquecedor. E o convite, né, da Luciana, através da Humanitari, para mim foi muito gratificante. Obrigada. Esse livro, ele é um manual, tem um nome já diz, né, um manual prático. Ele foi elaborado por diversos profissionais da área da saúde, né, pediatra, médico obstetra, enfermeiro obstetra, fonoaudiólogo, com uma linguagem básica, né, uma linguagem fácil para o público, né, que são os pais, as mães, etc. Então o capítulo foi sobre a amamentação. O capítulo ele aborda a importância da amamentação, né, da fisiologia da amamentação, aborda também um pouquinho das técnicas de amamentação, as dúvidas frequentes que as mães têm, posicionamento da amamentação, aleitamento materno exclusivo, retorno ao trabalho, o que a mãe precisa, o que a mãe deve fazer, enfim, muito importante. Então, só uma pincelada desse tema importante que a gente vai abordar agora. Então, Lu, quando a gente anunciou sobre a live para abordar esse tema, a gente abriu alguns questionamentos, né? Algumas pessoas fizeram algumas perguntas em torno desse tema. E a gente vai fazer algumas perguntas e a gente vai respondendo e tirando dúvidas mais frequentes dessas mães que fizeram essas perguntas e das futuras mães, né? E quais são os fatores que dificultam a amamentação. A gente vai introduzir aqui falando da pandemia, né? Hoje é uma dúvida frequente para todo mundo, né? A questão da pandemia. Muitos ainda têm dúvida nessa questão. Se uma mãe ela for contaminada com coronavírus, a gente já sabe que a gestante ela é um grupo de risco se ela for contaminada com coronavírus, né? Assim como outras comorbidades. Se uma gestante for contaminada com coronavírus, se ela se curar ou se ela tiver um bebê ou uma mãe estiver amamentando e ela for contaminada com coronavírus, qual é os cuidados que ela tem que ter? Ela pode continuar amamentando? A gente sabe que estudos atuais não têm comprovação. Correto? Não tem comprovação nenhuma científica que o coronavírus ele vai passar para o leite. Ela pode continuar amamentando, né? Sim, ela pode continuar amamentando, né? Tem só as medidas de higiene, né? Como que é a lavagem das mãos, né? Antes de amamentar. Sim. E o uso da máscara, né? O uso da máscara. O contato é bem próximo do neném. Então ela pode continuar amamentando normal. E manter o distanciamento, né? Isso. Sempre procurar até passar o período, né, de quarentena para continuar com esse contato tão próximo que é importante de mãe e filho. Evitando, né, as visitas, né? Evitando visitas até a gente passar realmente o período de pandemia, que ainda não passou.
e ainda a gente não tem a vacina. Segunda pergunta, o que é muito frequente, tem mãe que fala assim, que tem o leite fraco e se ela vai conseguir amamentar. Lu, você que tem experiência com consultoria, com mães que falam que não conseguem amamentar, que não tem leite suficiente, o que você acha disso? Existe mãe que não consegue amamentar ou existe leite fraco? Ou toda mãe é capaz de amamentar? A gente sabe que os estudos demonstram que toda mulher é capaz de amamentar. Existem fatores que interferem nisso? Tá, vamos lá. Não existe leite fraco, né? O leite, ele é composto por diversos componentes, como carboidrato, gorduras, né? Proteínas, o fator imunológico, né? Que passa por bebê, né? O que acontece? O processo de amamentar é um processo de uma conexão entre a mãe e o bebê. Então, tudo demanda um tempo, é um processo. E às vezes alguns aspectos impactam nesse processo, como o choro do neném, opiniões adversas, né? O tempo da mãe se adaptar com esse bebezinho. E aí o bebê ele quer ficar, né, nesse processo da amamentação, ele quer mamar o tempo todo, né? Ele demanda. Então ele está se conectando com a mãe, como se fosse uma chave de fechadura. Esse processo tem que existir, né? Um tempo. Então não existe leite fraco, né? Conforme a Organização Mundial da Saúde, né? A alimentação ela pode ser até os 2 anos, mas exclusivamente até os 6 meses de vida. Entendi. Podendo durar até os 2 anos. Então é possível amamentar. Cada mãe tem uma história, cada mãe tem uma realidade de vida. Sempre que eu pergunto para as mães, tanto no ambiente hospitalar, como também nas consultorias, se ela quer amamentar, é o seu desejo de amamentar, né? Porque também não adianta ter um profissional lá do ladinho dela e ela dentro dela não querer amamentar. Sim, entendeu? Eu tive caso de eu chegar na casa porque o pai queria muito que a mãe amamentasse. Então eu preciso respeitar o corpo daquela mulher. Exato. Né? Já teve casos também que a mãe quis muito amamentar porque é o desejo dela amamentar, né? O instinto dela amamentar. Sim. Então, eu creio que o profissional precisa respeitar também esse momento dessa mãe, né? Claro, nosso papel demonstrar para essa mãe a importância, né? A importância e o tempo que é possível desse processo acontecer naturalmente. Exatamente, tem que ser natural e tem que ter persistência também, né? Querer. Você, como mãe, você teve alguma dificuldade? Você teve dificuldade? Qual o tempo? Quantos dias você demorou? Seu filho chama Lorenzo, né? O Lorenzo, eu demorei 3 dias, foi um processo demorado, mas com persistência eu consegui. No 3º dia eu consegui amamentar, mas foram 3 dias para conseguir. A pega foi difícil, mas Sim. Foi persistência. Eu pensei por um momento que eu não ia conseguir, porque isso surge na cabeça das mães, né? Nossa, eu não vou conseguir, mas o meu desejo de amamentar era maior. Maior, né? Exatamente, eu tinha essa vontade, eu tinha leite o suficiente e consegui até os 3 anos. Obviamente que não foi exclusivo, né? Foi exclusivo 6 meses e depois só foi à noite, né? Depois que eu voltei a trabalhar, ele continuou mamando, porém foi só aquele período, uma vez ou outra, houve o desmame de maneira natural. Essas dificuldades tem uma parte fisiológica também, né? Ele começa com o colostro, né? Leite que é aquela cor branquinha, né? Que é o primeiro, que é uma gordurinha, né? Aquela gordurinha primeiro que engorda o bebê, né? Exatamente. E depois vem a cojadura, que é descida no leite. Então, assim, tem toda uma fisiologia, né? Tem todo um preparo do corpo dessa mulher. Então, esse tempo necessário para que a mãe respire e relaxe, que vai acontecer todo o processo. O nenenzinho tá crescendo, né? Ele ficou 9 meses lá dentro, na barriga da mamãe.
E aí ele vem para esse mundo, né? Esse mundo aqui, né? Exatamente. Maravilhoso, graças a Deus. Ele veio para esse mundo externo, então e aí o que eu faço agora? Então é uma conexão com o que aconteceu. Exatamente. Vamos Não para... sei se eu respondi recentemente essa pergunta. Sim, é exatamente isso, que a maioria tem essa dúvida, né? Se consegue amamentar, né? Então toda mãe consegue. O que pode dificultar a mulher de amamentar, né? Que é outra pergunta. Na verdade, uma pergunta acaba se encaixando em outra, né? Que é uma outra pergunta, né? O que pode dificultar uma mulher de amamentar? Eu acho que a gente acabou já respondendo essa, né? Tem mais as alguma coisa, né? Que pode ocorrer, né? Na vivência, né? Durante esses 10 anos, né? De alimentação, né? Como enfermeira, etc. A cada dia é um aprendizado. Eu costumo dizer que quando eu vou prestar o atendimento para essa mãe, na verdade quem acaba aprendendo sou eu. Sim. Né? Com cada família, com cada história e tudo mais. A dificuldade que eu vejo bastante é que essa mãe, ela não tem muita rede de apoio. Então a rede de apoio é fundamental para uma mãe que acabou de ter um neném. Uma rede de apoio, então, seria muito importante nessa fase. Tá? Porque a dificuldade dela pegar o bebê e pôr no peito, né, e não saber as técnicas, tudo, é importante, mas ela precisa de um suporte, né, de uma água, de uma comida pronta, de uma lavada, Sim. Porque é um mundo novo para ela. Ela é mãe agora, ela é esposa, né, ela ainda pensa na casa, aquela história, né, de você acordar com um pijama e dormir com o mesmo pijama, né? Sim. E hoje ainda a gente vive numa sociedade ainda um pouco machista, né? De relatos atuais, onde eu chego, a mãe fala pra mim, meu marido chegou, nem me beijou e já fui perguntando porque ele tava com o pijama ainda, né? Tem mães que ainda contam pra mim esse tipo de relato. Então, as dificuldades externas acabam impactando no fator de amamentar, sim, né? Sim. Pelas vivências que eu tenho. Então, para mim, a rede de apoio, uma alimentação dessa mãe, né? Importante, sono, o dormir, né? Que a mãe precisa dormir para produzir também. Uma produção leite, boa de leite, a né? questão hormonal dela, fisiológica, quando que a mãe vai dormir, se ela não tem rede de apoio, ela tem que trocar o bebê, ele demanda. Sim. Então a maior dificuldade relatada, não eu, tô falando relatada por essas mães, é essa também. Entendi. Vamos para outra pergunta, né? A gente pode falar de tipos de mamilos. Tem uma pergunta que falou quais os tipos de mamilos, se realmente é um fato que o mamilo invertido, se um mamilo diferenciado, ele acaba tendo uma dificuldade maior da pega do bebê. Sim, eu tenho uma réguazinha, né, de mamilos, né? Ela tem uma régua aqui para fazer a demonstração, né? Que tem algumas mulheres que têm um bico invertido, né? Aqui. Um mamilo mais protuso, que a gente fala que é um mamilo maior, né? Então, eu falo que não precisa também existir comparações, né? Ah, Luciana, meu mamilo é muito para fora, meu neném não vai pegar, porque a boquinha dele é pequena. Pode acontecer. Aí uma mãe fala pra outra, nossa, mas o seu é muito pra fora e eu não tenho, o meu não pega. Então, assim, comparações não precisam existir, cada mãe tem o seu corpo. Sim. Então, o bebê pode apresentar dificuldade para amamentar um mamilo grande, um mamilo invertido, que requer uma técnica mais priorizada, porque ele é um pouquinho mais dificultoso para ele esterilizar, para o bebê pegar, porque é totalmente invertido, né? Tem um mamilo que ele é semiplano, né? Que dá pra gente fazer formar esse, né? Só fala esse bico maior. Você falou que tem um trabalho que tem como ser feito, né? Tem um trabalho para ser feito e o trabalho tem que ser feito, não precisa ser uma coisa agressiva, né? Sim. Então,
Depois eu até mostrar algumas fotos de pacientes, né, autorizadas. Mas a gente passa algumas fotos Isso. autorizadas por alguns pacientes. Eu uso esse preparador de mamilo, né? Que ele não é muito invasivo, não tem muita dor. Então, assim, são coisas simples que ajudam a mãe a amamentar, né? Seria, esse você pode usar numa mama... Uma mama, né, por exemplo, eu posso colocar aqui, o mamilo ele tá um pouquinho afundadinho, eu coloco, aperto por alguns segundos e ele vai formar o mamilo. Aqui na régua vai formar porque é uma mãozinha, né? E na consultoria, no caso, você prepara a mama da mãe para ela Isso. amamentar, antes de amamentar, né? Então, depois a gente passa algumas Ó, fotos. tá vendo aqui, ó, como se fosse um mamilo. Ele vai fazendo um vácuo e ele vai formar uma pressãozinha. Sem ser uma coisa muito invasiva, né? Não é agressivo. Agressivo. Tem a técnica também do dedo, né? Várias técnicas para esterilizar esse mamilo. Como que é, por exemplo, preparar uma mama? O que incomoda, o que a mãe fica muito nervosa, né? Os pais, tá na hora de amamentar, a mãe tá chorando e eu preciso pôr no peito. Tem mãe, a mama fica dura, né? A mama fica endurecida, enche muito de leite. Então a gente prepara uma mama, a massagem. Eu não posso pegar o neném e já colocar na mama se não tá preparada. Eu faço toda uma massagem, né? Sim. Prepara esse mamilo pro meu bebê, né? E a Amamentar. amamentar com mais facilidade, Entendi. entendeu? Então tem todo um preparo para amamentar, né? Entendi. Chegar e tudo, né? A mãe tem que estar confortável, a mãe tem que se sentir bem, tem que ter o cantinho dela, né? Não ser traumatizante. Não ser traumatizante. Uma coisa que eu levo bastante, chamou muita atenção. Tava lá numa consultoria e eu tava conversando com a mãe, né, orientando, e toda vez que eu conversava com a mãe, o neném olhava pra minha cara e parava de mamar. Eu, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Ele olhava assim e parava de fazer a sucção. E aí aquilo me chamou muita atenção. Depois eu até levei uma terapeuta e perguntei pra ela. E aí tem muito a ver essa coincidência. Quando você tá comendo, você gosta de alguém ficar conversando no seu ouvido? Não, realmente. Realmente, né? Então tem que ter aquele momento da mãe e do bebê deles, né? O pai Sim. também pode estar presente. Então eu, por exemplo, quando eu chego em casa, eu quero comer e aí de repente o marido quer falar do dia, aquilo vai me irritando, porque era o momento de eu comer, né? Sim. Aquele momentinho. Então tem uma analogia aí. E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu falo, eu acabo aprendendo com as mães também. E acabei fazendo tipo, meio mímica com a mãe. E aí ele foi mamando e na hora que eu conversava ele parava. Então é um momento único, né? Minha mãe e meu bebê. Então Sim. isso também, quando a mãe não consegue ter muito pitaco, acaba sendo uma dificuldade. Sim. Interessante, né? E a questão do mamilo, né? Voltando a essa pergunta. Mesmo com o mamilo invertido, há a possibilidade de amamentar. Existe todo um trabalho. Para você que é fácil, tranquilo. O mamilo invertido, ele requer uma técnica mais priorizada, né? Ele é mais dificultoso, mas porém não é impossível. Entendi. Mas a mãe consegue aumentar todos os tipos de mamilo. Todos os tipos é possível. Vou para outra pergunta. Os bicos artificiais, o que você acha no seu tempo de experiência? Tem pessoa que falou assim para mim, né? Para mim, se eu poderia te perguntar se o bico artificial é certo, se é errado, porque se machucar o seio, ela pode colocar o bico artificial. O que você acha daquele bico? Tá, que é o famoso bico de silicone, né? É, o bico de silicone. Minha opinião, né? Eu não indico o bico de silicone. Minha opinião como profissional. Eu já estive do outro lado também, quando trabalhei no dentista centro hospitalar, onde os colegas indicavam o bico de silicone. Muitos no hospital acabam Isso. indicando, né, Lu? Quando eu vou chegar para fazer um atendimento, o bebê com 24 horas de vida, a mãe, o bebê 24 horas de vida, a mãe já tá com o mamilo já bem machucado, né? Sim. Por conta desse bico de silicone. E ao mesmo tempo também não posso julgar, porque também para
né? Para alguns profissionais, para algumas mães, aquele bico de silicone é o que salva naquele momento. Sim, sim. Né? Antes de pegar o bico de silicone, beber, mamar, enfim, é polêmico esse assunto. Mas eu, Luciana, não indico. Jogo tudo fora, quando chego nas casas, jogo tudo fora com esse bico de silicone, porque dá trabalho. Tanto porque ele faz confusão de bico. Faz a confusão de bico, né? Pode. É o plástico que o bebê ele não está acostumado. Prejudica na pega, né? Ele não faz uma pega correta. E depois no mamilo da mãe ele vai ver o que para a cabecinha dele mais fácil é o silicone, né? Eu faço muito desmame desse bico de silicone. Então teve um caso que eu já peguei um desmame por 5 meses. Eu estava de um lado, do outro, o bebê chorava, mas acho que a gente conseguiu. Não é fácil. Então, prepara o mamilo, toda uma questão sendo de paciência, de tempo, né? Enfim, eu particularmente não gosto de silicone. Se puder, não comece, né? Não o ideal comece. É que comece sem o bico de silicone e comece com uma boa pega, né, do bebê, que é possível. A pega correta, ela não machuca, né, o seio, como muitas mães acham que é traumatizante, né? Então, tudo vai da pega correta, né? A gente fala, é uma conexão, né? Da mãe e do bebê. Exatamente. E posições de amamentações, né? Teve uma pergunta que posição é conforme a mãe se sente confortável ou existe alguma posição correta? Sim, conforme a mãe tem que se sentir confortável, né? Porque depende, tem mamada que Você até comentou comigo que pode usar aquela almofada, que pode usar uma de amamentação, né? Você comentou que pode. Eu levo aí das Você mães, né? Que essa aqui é a minha modelo, Larinha. A gente tem até apelido de Lalá, viu, gente? A almofada da amamentação, ela é bem indicada porque ela serve como sustento, né? Sim. Tanto para acomodar o bebê, né? E a mãe também precisa ficar com uma postura boa. Sim. Cadeira, almofada da amamentação, que a mãe se sentir melhor no sofá, né? Onde ela se sentir melhor. Então ela dá um sustento. Você falou das posições, né? Das posições, se existe uma posição, se alguma tá errada, né? Porque tem pessoas que falam assim, o bebê pode ficar totalmente deitado. Eu sei que a posição do seio materno não tem problema. O que não pode, uma mamadeira não pode totalmente deitado, mas o seio ele é totalmente compatível, não tem problema nenhum, basta estar confortável, né? Tem diversas posições, né? A tradicional, né? Onde que o bebê ele fica barriga com barriga, né? Com a mãe, já com barriga. Que ajuda, né? Nessa conexão, né? No calor humano, né? Os dois. Sempre falo pra mãe, dessa mãozinha aqui no bracinho, o bebê acaba abraçando a mãe, né? O narizinho fica na altura do mamilo da mãe. Muitas vezes o bebê acaba machucando a mãe porque a cabecinha dele tá mais pra frente ou mais pra baixo, né? Então, se tiver a altura do narizinho do mamilo da mãe, já é uma boa. Uma dica importante também é que a mãe, ela segure a cabeça do neném. O neném faz muito aquele movimento para trás, né? Quando ele não pega ou fica nervoso e tudo mais. Então, esse sustento na cabecinha da mãe, a mãe tem o domínio de levar o bebê ao peito, né? Levar o bebê ao peito e de manter esse sustento. Ele demanda, né? Quem pede para mamar o bebê, mas quem tem que comandar essa amamentação de princípio é a mãe, né? Através dos estímulos, né? De segurar o neném e até ele se sentir confortável. Então, barriga com barriga, narizinho na altura do mamilo, e aí se ela se sentir confortável, ela precisa segurar aqui em cima e fazer, né, a pega, né, a mãe levar o mamilo para o bebê. Tem a posição invertida também, que o nome já diz, né, ao contrário, ela coloca o bebê lateralizado, né, aí se ela achar melhor, ela muda a posição da almofada para acolher o bebê, não ficar o corpinho jogado, né?
Ó, invertida. Posição invertida, né? Tem bebês que gostam de invertidas, tem bebê que não gosta de invertidas. A mãe vai ver qual a posição melhor. Que é melhor pra ela, né? Tem a posição cavalinho, a maioria dos bebês não gosta, segura por favor. Não se adaptam, já vi bebê que só quis aumentar na posição cavalinho. Um cavalinho. Essa posição é realmente Você já difícil, tentou, seu né? filho? Já tentou? É difícil, Porque né? Eles não gostam. mais moles, né? Já vi bebê que gostou, só que essa posição. Sim. Tem a posição deitada na cama também, né? Que é uma técnica que pode acontecer, mas Sim. também de uma maneira segura e tudo mais. Então a almofada é muito importante, porque assim, se eu não aumentar, imagina a mãe ficar com o braço, que é segurando Vai o neném, sentir dor, né? A por uns almofada acaba 30, vai 20, 30, sustentando, né? 40 minutos, né? E ó, Sim. imagina, por 6 meses, uma amamentação, daqui a pouco a mãe ela sai assim, né? Então a almofada ela coloca e fica tranquilinha. Exatamente. Muitos não conhecem a almofada da amamentação. É custo-benefício, baixo custo E ajuda bastante. e ajuda, ó, Ainda mais nos primeiros meses, nos né? primeiros meses. Então vamos para outra pergunta. Quanto ao retorno ao trabalho? E uma pergunta, qual que é o tempo que a gente tem que começar a pensar na mãe que vai voltar ao trabalho? Tem mulheres que voltam com 4 meses, o bebê com 4 meses, com 6 meses. Qual o tempo ideal? A mãe pode continuar amamentando? Ela tem que começar a se preparar com quanto tempo? Tá. Normalmente, esse nome, o retorno ao trabalho, já dá um medo, né? Um colapso meio mental na cabeça dessas mães, né? Não é pra menos, né? Sim, porque a maioria pensa, será que vai ser possível continuar retirando leite? Ainda mais, né, nos tempos de pandemia, né? Já tem o psicológico que tá. Então, assim, eu oriento as mães a começar mais ou menos 20 dias antes, 15 dias antes, a começar esse processo de retirar o leite, armazenar o leite, né? No congelador, ele dura até 15 dias, né? No congelador 15 dias, né? E na geladeira ele dura até 12 horas. Então tem o processo de armazenamento, aonde armazenar, né? Onde armazenar, existem os prazos corretos, certinhos. que é o correto é ler, um manual, tudo certinho, Isso. higiene adequada, né? Medida adequada. E aonde ofertar esse leite para o neném? Eu vou dar mamadeira para o bebê. Eu já coloquei na minha cabeça que eu vou dar a mamadeira para o neném. Ok, você quer dar mamadeira para o seu neném, só que às vezes o bebê não se adapta com o bico da mamadeira. Teve mãe que falou, já comprei todas as madeiras possíveis. Uma madeira que você puder imaginar. E não deu 10. certo. E não deu certo. Eu achei ótimo, mas também. Existe mãe que quis dar no copinho da forma melhor, para não ter confusão de bico quando ela chegar no trabalho, e o neném só quis aceitar na mamadeira. Então, ótimo também, da maneira que dá o leite pro bebê, cada um com a sua realidade. Exatamente. Né? Também não, né? O profissional não tá para opinar, você tem que dar no copinho, porque ele vai confundir o bico, então o profissional tá lá para Ajudar, né? ajudar, né? Cada um com a sua realidade. Então aí existe também a colher dosadora, que muitas mães também não conhecem a colher dosadora, né? Ela tem um orifício bem pequenininho, onde que coloca o leite, e aí o bebê ele vai mamando aos pouquinhos. Não cai uma quantidade de leite grande aqui no reservatório, entendeu? Não cai Não bem cai, pouquinho. cai pouquinho. E muito consegue se adaptar com isso, Com né? isso, precisa de paciência, né? Porque a princípio vai cair um pouco de leite, Sim. vai cair fora e tudo mais, mas é um utensílio, né, também de baixo custo, que tende a dar certo. A colher dosadora, o copinho,
mamadeira, para a mãe que quer dar mamadeira. Então começar esse treinamento uns 15 dias antes. Não deixar muito, muito perto, 5 dias, 4 dias, porque o bebê que não se adapta com o tipo de material que vai ser ofertado para ele, entendeu? Entendi. Bom, vamos para a última pergunta. Teve uma pergunta que é comum em muitas mulheres que já colocaram silicones, né? E de repente ainda não tiveram filhos. Teve uma pergunta que foi os impactos da prótese na amamentação. A gente sabe que a grande maioria das mulheres que colocam prótese não tem... Estudos demonstram que a grande maioria consegue amamentar normalmente, que esse impacto ele não... A gente sabe que a produção de leite não há problema. A gente até trouxe um artigo de um pediatra dessa sociedade que alerta que tecnicamente as próteses de silicone não interferem na amamentação, pois não tem impacto nas glândulas e não fazem lesões no ducto. A gente pensando em prótese não tem problema, né, Lu? A gente até discutiu esse caso sobre os estudos que tem atualmente, né? Então, há muito tempo a gente sabe que tem muitas mulheres que já têm prótese e amamentam normalmente, correto? Sim. De mães com prótese. Colocar prótese é uma coisa, fazer a redução da mama é outra. Exatamente, né? né? Então, às vezes elas dá uma confunde, né? Essa questão, né? Quando a mãe faz a cirurgia da redução de mamas, né? Ela acaba, né, cortando maior parte das glândulas mamárias, né? Das glândulas mamárias. Então ela pode produzir um pouco menos de leite porque vai estar menos, né? Diminuiu essas glândulas que produzem o leite, né? Isso. Então é diferente da prótese, né? Já peguei mãe com prótese, que a produção de leite dá até para doar leite. Já peguei mãe com prótese mamária, que tem uma produção de leite diminuída. Já peguei mãe que fez a redução de mama e não conseguiu aumentar, porque reduziu muito, né? Já peguei mãe que fez redução de mama que conseguiu aumentar. Então depende do organismo e de quanto mexeu ali, né? Naquela questão dos ductos mamários, né? Isso, de quanto foi retirado, o que mexeu, né? Mas não posso falar pra você, você fez colocou prótese, você fez redução da mama, você não vai conseguir aumentar. Lá na sua gestação já tô colocando isso na sua cabeça, você não vai conseguir aumentar, porque lá o médico foi lá, cortou suas glândulas, então já vai comprar lá a sua forma e tudo mais, você não vai conseguir aumentar de jeito nenhum. É possível, seu corpo vai produzir leite, entendeu? Sim, entendi. Então, não é impossível, é super possível, não é uma coisa impossível. Entendi. E para finalizar aqui, a gente vai depois demonstrar como que ela faz esse aumento e a gente quer alertar, né, esse mês, ele não é só esse mês de agosto, a gente quer alertar que é importante 6 meses exclusivo, né, leite materno, livre demanda, é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Importante que pode complementar conforme o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. E que quando o desmame ocorrer, não seja de forma traumatizante, né, Lu? Que a gente estava conversando, eu vou colocar pimenta, outras coisas, né? Chupe para fazer uma semelhança como se fosse um sangue, né? Exatamente. Tem mães que me chamam, não tem dificuldade para aumentar e de repente falam, ele aprendeu a mamar, que agora quer desmamar, o que eu faço? É uma pergunta que eu falo agora, o que eu faço? Exatamente. Esse desmame já vai acontecendo que a mãe já vai retornando ao trabalho, então já vai diminuindo esse vínculo, né? Mas eu quero tirar. É bem difícil, né? Como que você vai tirar, por exemplo, para tirar o chocolate, né? Sim. Uma mulher na TPM. Como você vai tirar a gente dia pra noite? Exatamente. Deixar um peludo. Então, o desmame acontece naturalmente, vai
também da mãe, se ela acha da cabeça dela que ela vai fazer esse tipo de técnicas, né? Mas eu não aconselho. Aconselho naturalmente, de manhã e à noite, vai diminuindo o tempo das mamadas, né? Como que aconteceu o seu desmame? Foi de forma natural, né? O Lorenzo foi 6 meses, como eu falei, exclusivo. E quando tava lá quase nos 3 anos, foi de maneira natural. Aquele vínculo, eu falei assim, olha, agora é o momento de parar, e foi diminuindo, que eu falei assim, ai filho, a mãe já tá sentindo dor, já não tava legal. Mais prazeroso, né? Exatamente, e já foi de maneira natural, então eu falo que realmente isso tem que acontecer. Tem que acontecer, né? E só enfatizando o que a Lu disse, né? Duas no mesmo espaço, né? De Da Luciana. Não só no mês de agosto, né? Amamentação super importante. As mães precisam também de uma rede de apoio, né? Nesse processo. O índice de depressão pós-parto também está aumentando. O índice, né, de depressão pós-parto é importante orientar. Está relacionado, porque tem a ver com amamentação, que também é necessário falar um pouquinho Sim. disso, né, que é um fator também que interfere na amamentação, né? Então, aparece das mães, as avós, a rede de apoio, e é um ato lindo, né? A cada atendimento que eu faço, eu aprendo a cada dia. Eu não tenho palavras, eu não sou mãe, né? Então, eu sei pouquíssima coisa desse processo, mas eu me emociono cada vez quando eu sou uma ponte para os dois se conectarem, né? Então, quando eu vejo aquele processo acontecendo, as mães, deu certo, e tá tudo lindo, prazeroso, então não tem, pro profissional não tem o que falar. E é isso. E não precisa ter só uma pessoa de forma particular, né? Uma consultoria particular. Nos hospitais também tem profissionais, né? Exatamente. Que podem ajudar as mães nesse processo de amamentação. Tem rede pública também para ajudar todos vocês. É isso. Se tiver dúvida, encaminhe por e-mail e a gente agradece e ficamos por aqui. Obrigada, gente.